Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês do primeiro ano A, primeiro ano B. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão de Karl Marx sobre as desigualdades sociais, né? Então, nós fizemos um formulário lá atrás sobre desigualdade social, racial e de gênero, e agora a gente vai entender um pouco qual que é a visão deste pensador que vai criar uma análise sobre a sociedade, e ele será um crítico do sistema capitalista, porque, de fato, ele vai estudar a fundo a história, a economia, filosofia, inclusive a religião, para provar que essa relação antagônica de uma minoria contra uma grande maioria, ela tem uma lógica, ela surge de uma raiz que tem origem na forma como a sociedade ela é organizada e a forma como ela produz as suas riquezas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Aqui, espero que vocês estejam vendo a apresentação, né, em PowerPoint. Então, a gente vai falar bem rapidinho sobre iniciar essa conversa aí sobre a análise marxista sobre as desigualdades sociais. Nessa aula, a gente vai falar um pouco aí sobre a concepção de Marx sobre a sociedade capitalista. Primeiro, é importante ressaltar que o Karl Marx, ele vai viver lá no finalzinho ali do século XIX, então ele viverá de 1818 até 1883, ele era alemão, então ele vai viver num período bastante conturbado da Alemanha, é um período em que a Alemanha está no processo de unificação, enfim, e ele vai começar a observar de onde surgem as desigualdades sociais. Ele vai começar a analisar que não é por acaso que existia uma minoria muito rica, que dominava todas as riquezas produzidas pela sociedade, e a grande maioria que não tinha nada e que só tinha uma única riqueza, e que eu vou ressaltar para vocês que riqueza é essa. Então, em cima de todas essas análises feitas aí por Karl Marx, ele vai fundar uma análise chamada, materialismo histórico. Então, o materialismo histórico é uma teoria, uma análise científica sobre a sociedade. Que sociedade nós estamos falando? A sociedade capitalista, a nossa sociedade. Então, o modelo de produção que a nossa sociedade está inserida é um modelo capitalista, né? Então, esse é o nosso modelo. Antes do capitalismo, nós tínhamos um outro modelo, que era o mercantilismo. Antes do mercantilismo, nós tínhamos um modelo baseado lá no feudalismo, enfim. Então, cada sociedade, dentro de cada época, ela acaba adotando aí um modelo de produção. E aí, o pensamento marxista, ele vai interpretar essa realidade, conforme está aqui no textinho que eu coloquei para vocês. Então, ele vai interpretar por meio de uma relação, que ele vai criar, dos indivíduos e a produção dos bens necessários para a vida. Então, isso significa que ele vai começar a entender que essa minoria que era muito rica, ela era proprietária de todos os bens de produção. Quais são esses bens de produção? Maquinários, crédito, ferramentas, matérias-primas. Então, de um lado, você tem essas pessoas, que é a minoria da sociedade, que é proprietária de todos esses meios de produzir, e do outro, você tem os trabalhadores, que possuem uma única riqueza, que é a sua mão de obra. Nesse sentido, o Karl Marx ele vai afirmar o seguinte: como ele vai fazer um estudo aprofundado sobre a história do homem, ele vai dizer o seguinte, que mesmo
está aqui, olhem só, pessoal, nesse primeiro parágrafo. Mesmo que os modelos de produção, eles sejam diferentes ao longo da história do homem, por exemplo, o modelo escravista que deu origem ao modelo feudal, certo? Então, lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, nós tínhamos os trabalhadores escravos. Os escravos é quem produziam riquezas. Com o fim da antiguidade, surge a Idade Média e um outro modelo de produção que era o feudalismo. As pessoas vão para dentro de feudos e quem vai trabalhar não é mais o escravo, é o servo. Então, esse servo, ele vai criar uma relação de servidão com o senhor feudal, né? Vai prometer fidelidade, enfim, e vai trabalhar enquanto servo. E aí nós temos um outro modelo, né? O modo de produção capitalista, que você tem, de um lado, não mais o dono de escravo, ou não mais o senhor de servos, né, o senhor feudal. Agora você tem o capitalista. De um lado você tem o capitalista, o empresário, e do outro você tem o trabalhador que vende a sua mão de obra para o empresário. E aqui, olhem só, ele fala, né? O texto está evidenciando isso. Existência de grupos sociais antagônicos ao longo da história. Por exemplo, escravos e patrícios, que nós vimos lá na aula de história, né? Sobre Roma. Escravos de um lado, patrícios do outro. Patrícios que estavam lá no topo da sociedade, servos e senhores feudais, né? E agora, no sistema capitalista, o Karl Marx identificou o proletariado, ou seja, aqueles que vendem a sua mão de obra em troca de um salário, eu e você, certo? Nós somos considerados, dentro da análise marxista, como proletariados. E a burguesia, que são os grandes empresários. Ou seja, a burguesia forma essa classe proprietária aí dos meios de produção. E aí o Karl Marx ele afirma o seguinte, que essa relação antagônica, muitas vezes conflituosa, entre trabalhadores e empresários, isso resulta numa luta chamada luta de classes. O que é essa luta de classes, galera? Ela corresponde a essa luta entre o trabalhador que deseja melhores condições de trabalho, um salário melhor, né, um salário mais digno, esse trabalhador que deseja pagar menos impostos, então ele luta contra aqueles que o dominam, que são os empresários. Então essa relação muitas vezes antagônica entre, de um lado, trabalhadores e do outro, empresários, o Karl Marx, ele deu o nome de luta de classes. E para o Karl Marx, ele vai afirmar o seguinte, que a luta de classes, ela é o motor da história. Está destacado aqui, olhem só. Por que ela é o motor da história? Porque a luta de classes, quando os trabalhadores entendem que eles possuem poder e vão para a luta, então eles mudam a história. Não é à toa que, por exemplo, nós temos uma jornada de trabalho limitada, né, 8 horas por dia, o professor trabalha muito mais, mas férias, 13º, carteira de trabalho, tudo isso não caiu do céu, tudo isso não foi dado pelo empresário, tudo isso foi conquistado pelos trabalhadores ao longo da história. Então, essa luta de classes resulta de fato, no motor da história, nas mudanças da história. E aí, por fim, galera, o Karl Marx, eu tenho uma historinha aqui, olhem só, que, na verdade, é uma imagem, né? Nós temos aqui a burguesia muito bem vestida, cheirando muito bem, essa senhora aqui portando belas joias, e lá fora nós temos trabalhadores protestando contra as suas condições de vida. E aí nós temos aqui essa luta de classes, né? Esse embate. Enquanto a burguesia está se protegendo,
né, e afirmando, chamando os trabalhadores de vagabundos, os trabalhadores estão protestando em busca aí de melhores condições de vida. E aqui eu encerro essa aula lendo para vocês a definição de luta de classes que Karl Marx deixou aí nas suas obras. Então ele afirma o seguinte: a história de todas as sociedades até os nossos dias é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre e companheiro. Numa palavra, opressores e oprimidos. Sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma batalha ininterrupta, ora aberta, ora dissimulada. Uma luta que terminava sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com a destruição das duas classes em luta. Tudo bem, galera? Então, boa atividade aí para vocês. Havendo qualquer dúvida, fiquem à disposição para mandar e-mail. Estou aqui para apoiá-los, tá bom? Eu vou finalizando aqui a nossa aula, vou interromper a gravação. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa atividade. E o professor está aí à disposição de vocês. Tchau. Obrigado.